Oi, gente! Estamos entrando ao vivo, a 7 e 2, né? Aqui 6 e 2. Com essa diferençazinha de horário, eu fico maluquinho. Pois é, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o tema, né, do nosso diazinho de hoje, o Espiritismo. Espiritismo responde. Vou fixar aqui o nosso bate-papo. Cadê? Espiritismo responde. Ok, vamos lá, dá uma fixada no comentário. Cadê? Fixar comentário. Ok. Nossa querida Carla, bem-vinda. Beto, bem-vindo. Tami, bem-vinda, minha linda. Amanda, muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu mudei o cenário hoje porque tem muita coisa especial que vai estar acontecendo hoje. Nossa, eu queria que Gabi entrasse aqui, eu quero dar um esticão de orelha nela. Ana Maria, vou chamar aqui o pessoal enquanto isso. Tá bom, gente? Deixa eu ver, a dona Fátima, querida, ela assistiu a live offline ontem, ficou me enchendo de carinho. Toda fofa. É isso aí, gente. Ó, sejam todos muito bem-vindos. A galerinha que tá chegando agora, só um momentinho que já vejo vocês. Deixa eu ver quem mais eu vou estar chamando aqui. Cadê? A Gabi, a nossa querida Gabi Amorgiana. Vamos lá. Vamos ver. Quem mais aqui? Lenise. Maria, nossa Maria que tá sempre com a gente, a dona Marta. Vamos lá, gente. Rose. A Lazy tá sem Insta, ela disse que não tinha como tá aqui com a gente. Ok, vislumbrar João, mandei. Sejam todos muito bem-vindos, boa, bem-vindo. Um minuto conectando somente. Bem-vinda. Oi Isa, bem-vinda. Tô aqui tentando descobrir quem é. Seja bem-vindos, gente. Eu sei que a galerinha vai começar a se conectar, que nem para todo mundo aparece rápido a mensagem. Hoje eu me trajei até um pouquinho assim mais chique, né? Entre aspas, mais formal, porque hoje a gente vai estar falando de um assunto muito bacana e tem uma surpresinha no the end. Então, eu achei especial botar assim. Eu não sei se minha mãe tá vendo, né? Eu avisei, né? João, bem-vindo, Lenise, bem-vindos. Hoje, o nosso bate-papo, o quadro O Espiritismo Responde. Sejam todos muito bem-vindos, né? E é isso aí. Vamos iniciar com a nossa prece, porque já são 7h04 aqui, 6h04, pra gente não perder tempo. Tá bom, gente? Vou dar uma desacelerada porque ontem passei vergonha, falei muito rápido, né, gente? Então é isso aí. Vamos respirar, fazer a nossa prece inicial, tá bom? Vamos lá, dar aquela respiradinha para acalmar. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por este momento, por estarmos aqui reunidos neste momento, nesta live, com o intuito de aprender. Sabemos, Senhor, que o conhecimento é vasto e infinito e que tão pouco sabemos. O que sabemos até na ciência é apenas uma gota nessa imensidão que é o oceano do conhecimento. Agradecemos, ó Jesus, por todos os passos que deixastes em pegadas para que possamos seguir este caminho maravilhoso que é o caminho da caridade e do amor. Obrigado a Deus pela dádiva da vida, por estarmos aqui hoje. Gratidão, Deus. Gratidão por todas as coisas maravilhosas que nos acontecem. Gratidão pelos infinitos que sempre nos é chegado de conhecimento, de situações que nos educam. Obrigado pelos presentes maravilhosos da vida. Gratidão pelas coisas boas que nos aconteceram até hoje, pelas coisas ruins que aconteceram também e que tanto nos ensinaram. Obrigado, Deus, também pelo mal que não nos aconteceu. Proteja e abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas que vão estar assistindo essa live e amanhã este vídeo no YouTube. Obrigado, Deus, por tudo. Que a tua santa paz, tua santa luz esteja em nossos corações, acalmando o nosso coração e a nossa mente, hoje e sempre, que assim seja. É isso aí, Murilo, bem-vindo. Vendedor Neto, bem-vindo. Wilton, bem-vindo. Fátima, minha linda, bem-vinda. Sirlene, mãe, bem-vinda. Tava falando da senhora na estante. Sinara, bem-vindos.
Gente, o pessoal vai chegando, sejam todos muito bem-vindos, né? O nosso quadro de hoje é o Espiritismo Responde, né? Mas a gente vai estar parando no final para estar falando um pouquinho de um outro assunto. É isso aí. O meu quadro dia de sábado, para quem já conhece, é responder perguntas, tá bom? A gente vai estar respondendo perguntas à luz da doutrina espírita, né? Aquilo que os espíritos já não trouxeram e Kardec também. Então, eu estou aqui com a nossa lista de perguntas, tá bom? Eu vou responder logo uma que está aqui no meu celular, para poder não ter que pegar o celular no meio da live, porque essa chegou agora e quando eu estava me preparando. E eu sei que a pessoa ia estar aqui com a gente. A pergunta é o seguinte, é dela, ela preferiu não se identificar. O que acontece se duas pessoas que têm relacionamento se encontram e começam a se gostar? Devem dar voz a isso ou deixa indo rolar e ver o que esse sentimento, o que é este sentimento? Mesmo se não se tocarem, só conversam e a saudade bate. Eles conversam e estão se conhecendo. Essa é a pergunta que ela disse. Ou seja, pelo que eu entendi, são duas pessoas que têm relacionamento, né? Pelo que eu entendi, eu não sei se é esse o contexto. Se eu estiver errado, volta na semana que vem para responder. Pelo que eu entendi, são duas pessoas já comprometidas, mas elas se encontraram e elas têm um sentimento muito grande, se gostam. E aí, dá vazão ou não? Gente, que pergunta, me colocaram no fogo agora. Olha, eu vou trazer um exemplo que eu vi de uma palestra de uma psicologia de Rossandro, ele falando de uma paciente dele. Então, talvez isso vai responder a sua pergunta. Ele disse que em um determinado momento, uma paciente, virgem inclusive, conheceu um rapaz que estava noivo. E aí, quando eles se encontraram, foi amor à primeira vista. O sentimento era muito grande e mal cabia dentro deles, não sabiam de onde isso vinha. Então, o que acontece? Né? O noivo acabou terminando com a noiva e acabou ficando com ela, e os dois realmente ficaram juntos até hoje. Então, eles fizeram até um processozinho aí, tiveram um processo de regressão, realmente tinham uma condição do passado. O que você vai ter que analisar, a pessoa que não se identificou? Primeiro, né? Tem que ter a ética e o respeito com o parceiro ou com a parceira. Né? Se forem, tá no diálogo, tá tendo um sentimento e você não gosta do seu parceiro ou da sua parceira, que não tem nada um com o outro, né? Você tem que ser realista com o seu parceiro ou com a sua parceira, os dois. Porque não adianta vocês estão com relacionamento e vocês se encontrarem ou darem vazão a isso com um relacionamento pendente. Vocês vão estar sendo, né, tirando o direito do outro saber a verdade. Então é melhor que você diga ao outro que não há, né, sentimento, ambos, para que vocês possam dar vazão a isso. Tá bom? Se por acaso é só uma questão de química, porque alguma coisa está faltando no seu relacionamento, né? Aí você tem que conversar com seu parceiro ou sua parceira para saber se o que você está buscando no outro não é aquilo que você não está conseguindo ver no seu relacionamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas ilusões. Então, a gente não pode também sair se atirando qualquer sentimento. Mas a gente sabe que existem relacionamentos provacionais, que são aqueles relacionamentos que a gente provoca. Às vezes a gente não estava marcado na nossa programação reencarnatória, mas por uma questão, a gente se joga nesse relacionamento por uma questão de carência. E aí quando vem uma pessoa que realmente era para fazer parte da sua vida, e agora, né? E aí você está lidando com pessoas e com pensamentos. Então, o melhor desse momento agora é você ver o que realmente é este sentimento, se não é uma questão física, se for algo que realmente extrapola tudo aí, eu acho que você deveria ser sincero com o seu parceiro, já que você tem um relacionamento, né? Ou a sua parceira, já que você tem um relacionamento, e então dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e deixar claro, porque você não adianta você ficar com os dois, isso também é errado. Tá bom? Eu não sei se respondi a sua pergunta corretamente, mas é uma situação muito delicada até falar sobre isso, mas a gente sabe que o amor de verdade é quando você está do lado de uma pessoa, quando você ama. Se não tem sentimento, não adianta você ficar do lado de uma pessoa que você não tem sentimento, que você está sendo egoísta com você e com a outra pessoa. Tá bom? É melhor verdades que doem do que mentiras que iludem. Tá bom? Então vamos lá. Surfista Zen pergunta: que atividades acontecem numa casa espírita? É a pergunta do Surfista Zen. Gente, quem quiser deixar alguma pergunta, coloca aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Quais são as atividades que acontecem numa casa espírita? Toda casa espírita, né, ela não tem rituais, né, e não tem dogmas, não é como igreja ou um candomblé. O que acontece, gente? Nas casas espíritas, logo de início a gente tem a recepção, né, que são os recepcionistas que vai te receber. Possivelmente alguns têm uma mensagem, né, que entrega logo na entrada. Depois você senta,
Tem o momento da palestra, né, que é com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, com um tema que é baseado no Novo Testamento, através das explicações dos Espíritos, né, ou baseado em um tema atual, mas trazendo à luz da doutrina espírita, como a gente está fazendo aqui no bate-papo entre amigos, porque assim, é uma questão de que tudo é religião, gente. Se a gente for analisar, a moral cristã está em tudo, né? Então a gente pode trazer qualquer tema e falar do espiritualismo nela que vai bater numa boa. Então tem a palestra. Depois, encerrando a palestra, tem o momento do passe magnético, que é aquele da imposição das mãos, tipo aqueles passes de cura que Jesus fazia, mas é todo um processo de estudo magnetismo. E depois, né, desse passe, a pessoa está liberada para casa. Né? Só que o que tem também? Tem os dias que tem reunião mediúnica, que acontece as comunicações dos espíritos, que são os atendimentos espirituais, mas é um grupo fechado para quem estuda e se prepara para esse momento. Não é o oba-oba, né? Não é uma coisa assim que é do nada, a pessoa chega e já pode entrar. Tem que passar por um curso antes para conhecer sobre mediunidade, sobre o que é os espíritos, o mundo dos espíritos e compreender de fato, né, o que significa. E tem o trabalho da evangelização espírita, que é o trabalho com as crianças, através trazendo a moral cristã, para ajudá-las, né, a semear um pouquinho de luz nos corações, para prepará-las, né, para a sociedade. E tem também o trabalho social, que são os trabalhos, né, de apoio às famílias carentes, sejam com enxovais, sejam com cesta básica, sejam com um trabalho voluntário, né? Tem a visita ao abrigo de idosos, né? Tem a visita aos hospitais, então depende muito da casa espírita. Mas basicamente o que acontece na casa espírita são as palestras, o passe magnético, reunião mediúnica, são os que os têm de praxe, né? E a evangelização espírita. Os outros são trabalhos voluntários, ou seja, é um trabalho de amor. E estudo, gente. Na casa espírita é uma doutrina de estudo. Não existe essa de que alguém pega o conteúdo, te dá e você tem que aceitar aquilo como verdade. A gente estuda baseado na ciência, filosofia e religião. Então tá essa trindadezinha aí que ligam e fazem as conexões. Tá bom? Surfista zen. Fátima, essa questão da sua pergunta que você está fazendo sobre homossexualidade, ela tá numa enquete no perfil e a gente vai ver se a gente fala sobre ela na semana que vem, tá bom? Porque tá até o empate, viu, gente? Todos os 3 tópicos que eu coloquei lá para enquete, eles estão sendo... Todos os 3, eles estão empatados na quantidade de votos, por incrível que pareça. Sandra, o que são sonhos premonitórios, baseados, né, no que a gente viu na nossa live de ontem? Sonhos premonitórios são sonhos que você prevê o que vai acontecer no futuro. São aqueles sonhos que te mostram um acontecimento ou algo que você vai acontecer que você não pode evitar, que existe uma outra coisa. As pessoas acham que sonhos premonitórios são aqueles sonhos que você prevê e pode evitar alguma coisa, como a morte de alguém, por exemplo. Não, você não tem como evitar porque você está vendo algo do futuro e você não sabe quando vai acontecer. Né? Mas a gente tem essa capacidade do espaço-tempo, você conseguir perceber algo que possa vir a acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, sonhos premonitórios são sonhos que vão prever acontecimentos futuros, como o sonho de João, no Apocalipse, que na verdade é uma metáfora relacionada com as coisas que estão acontecendo atualmente, mas não significa que é o fim do mundo. Essa ideia de que o mundo vai acabar é uma visão distorcida do que é o Apocalipse. Ele está explicando as passagens da era, né, a passagem dessa transição planetária. É justamente isso que está passando. Tá bom? Vamos lá. A Juliane pergunta: quero saber por que sonho tanto com o meu pai. E no sonho, ele está morto. E eu entendo que ele não sabe. Não, desculpe, gente. Quero saber por que sonho tanto com meu pai. E no sonho, eu sei que ele está morto. E eu entendo que ele não sabe. Acho que tem 2 meses e 19 dias que ele desencarnou. A Juliane, que estava aqui com a gente ontem, eu não sei se ela está aqui com a gente hoje, ela perguntou ontem, mas eu acabei não vendo a questão dela e estou trazendo hoje para responder. Ela perguntou por que ela sonha tanto com o pai que está morto. Né? E aí ela diz que no sonho ela tem consciência que ele está morto, mas o pai não tem. Então, Ju, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que desencarnam, elas não têm a noção, muitas vezes, que elas estão mortas ou que estão no outro lado da vida. Porque é tão sutil essa questão da morte, como a gente estava falando ontem, que o dormir, por exemplo, ao morrer, a gente às vezes morre e não dá conta que a gente, né, já está do outro lado, porque é uma coisa tão natural, tão sutil. Quando você chega do outro lado, é tudo tão parecido com a Terra que você às vezes não dá conta. O seu espírito desprende do corpo, mas ele não tem noção do que aconteceu.
Por isso a importância da reunião mediúnica na casa espírita, para ajudar esses espíritos a entenderem que o estado que eles se encontram muitas vezes e para recebê-los, porque muitos ficam perdidos nas ruas, dentro da própria casa, ficam em determinadas regiões, né, no extrafísico. Então, é uma questão mesmo de consciência do espírito. Por isso a importância da gente estudar questões espiritualistas, porque a gente precisa se educar para a morte. A gente não é educado para a morte. A gente vive como se não fôssemos morrer, né? Mas a gente tem que compreender sim que a gente vai morrer um dia e que a vida continua. Essa ideia de que o mundo acabou, que morreu acabou, fazem com que outras pessoas, quando chegam do outro lado, elas realmente vão dormir porque elas acham que é isso que vai acontecer e esperar a volta do Cristo que não vai vir, porque Jesus nunca foi, Ele está aqui. Entende? Então, por isso a importância da educação para questões espiritualistas. A gente tem que ter uma fé raciocinada. Tá bom, Julie? Então, realmente, o seu pai, por estar tão recente, talvez ele realmente não tenha essa consciência de que está morto. A gente tem porque você está tendo sonho lúcido. Mas, né, com os pouquinhos, você vai direcionando preces para ele e mantendo ele em preces positivas para que o seu pai ele tenha, né, esse envolvimento espiritual, para que ele seja acolhido e consiga, né, de alguma forma, ter a dimensão do que realmente está acontecendo com ele. Tá bom, Ju? Então vamos lá para a próxima pergunta. A Carla pergunta: eu tenho um mentor espiritual? Carla, todo mundo tem mentor espiritual. Mentor espiritual é alguém designado no mundo espiritual, através dos espíritos, para cuidar de você. Segundo alguns espíritos, né, a gente tem, né, não é só um mentor espiritual, não. A gente tem um grupo responsável por você. É o grupo de pessoas amigas que estão ali, como se fosse uma gabinetezinha de científica, com vários arquivos que sabem tudo sobre você, tanto nessa existência como na existência passada. Então eles ficam ali o tempo todo monitorando para ver se conseguem te ajudar através de intuição, né, para você não errar e conseguir concluir o seu processo, que é justamente evoluir. A gente está aqui para evoluir. A gente vive aqui achando que a gente está aqui de oba-oba, mas o nosso propósito aqui, Carla, é justamente evoluir. Então a gente tem esse mentor espiritual que ele vai estar incutindo ideias no nosso inconsciente para que a gente consiga, às vezes, ter uma intuição e perceber. Só que o que acontece? As pessoas que não têm noção de que tem um mentor espiritual, ou anjo da guarda, como as igrejas chamam, né? Quando eles querem, às vezes, enviar um pensamento, algo pra gente não ouve, porque a gente está tão focado no nosso umbigo que a gente esquece de ouvir o que os espíritos querem nos dizer. Tem gente que fala, mas os espíritos, meu mentor espiritual não fala comigo. Ele fala, só que você anda tão conturbado ou conturbada que você não percebe o que ele está dizendo. Porque aquela intuição,zinha que parece que é o seu pensamento, que fica fixo ali, martelando, aquela coisa assim, meu Deus, será que eu faço? É ele justamente dizendo, olha, cuidado, né? Ou olha, faça isso, olha, segue esse caminho. Na verdade, eles sugerem, eles não podem, né, direcionar a nossa vida. Então, todo mundo tem sim mentor espiritual. Nós não estamos sozinhos, tá bom, Carla? A Angélica pergunta: Beto, eu não consigo parar de pensar em meu filho que se suicidou. O que faço? Ele está em sofrimento? Li algo sobre o Vale dos Suicidas. Ô, Angélica, primeiramente eu sinto muito pela perda do seu filho, né, como eu respondi para você. Eu sei que é uma situação muito difícil a pessoa tirar a própria vida, mas a gente tem que entender que a pessoa que acaba tirando a própria vida é porque ela estava numa situação de desespero. Ela estava negando alguma coisa, fugindo de alguma coisa, que para ela e para o seu psique a única saída era retirar a própria vida, né? E muitas vezes isso acontece com pessoas que ela não tem a noção do que acontece do outro lado. Então, a gente não pode culpar, condenar de jeito nenhum pessoas que tomam essa atitude, porque quiçá sabemos se nós noutrora não fizemos isso, fizemos isso na vida passada, ou se não poderíamos fazer nessa existência. Então, o que você precisa fazer agora, Angélica, é justamente imantar o seu filho com pensamentos de luz. Porque isso não significa que todas as pessoas que se suicidam, elas vão para o vale do suicida, como está lá nos livros, né, narrados por hoje Sueli, não sei, gente, me desculpe agora, fugiu o nome da autora do livro, se alguém souber, coloca aqui embaixo. Minha mãe gosta muito dela, inclusive, dessa autora, mas me fugiu o nome dela. Mas o livro Vale dos Suicidas realmente relata como também tem também falando do depoimento de um suicida, né? E as pessoas, a gente não tem noção do que passa no inconsciente, né? As pessoas que buscam o suicídio porque realmente estão num grau de situação muito grande. E você pensar nele demasiadamente, se for de pensar, pense com amor,
Pense nos momentos felizes que vocês tiveram junto, pense na pessoa maravilhosa que ele é, pense nas imagens felizes. Você vai imantá-lo com isso, com esse pensamento positivo. Você vai trazer conforto para ele, né? Porque a gente sabe que muitos podem chegar do outro lado numa situação muito difícil, né, do mundo espiritual. Mas não existe determinismo na pátria espiritual. Essa ideia de que é o inferno, que é céu, que é limbo, não existe. Então, a gente tem que orar pelas pessoas do mundo espiritual, a gente tem que orar pelas pessoas que cometeram suicídio, para aliviar um pouco do seu sofrimento ou ajudá-la a perceber, né, o auto-perdão e assim elas serem acolhidas e enxergarem o auxílio que já está do lado delas, tá bom? Então envolva em muita luz, tá bom? Que eu tenho certeza, como Chico Xavier dizia, né, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então a prece de uma mãe, com muito fervor e muito amor, eu tenho certeza que Deus vai ouvir e os espíritos também. Tá bom? Porque não é por fato de a pessoa ter cometido suicídio que os espíritos não vão levar em consideração, né, as coisas boas que aquela pessoa fez e também, né, o que a motivou. Né? Se muita gente faz por egoísmo mesmo, mas tem gente que está no estado de desespero e por ignorância elas cometem isso. Seria muito mais válido eu ir para o vale do suicida sabendo do que acontece se eu me suicidar do que uma pessoa que não tinha consciência sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Então envolva com muito amor, que eu tenho certeza que o seu filho vai receber as suas preces. Tá bom, minha flor? Então vamos lá. Ivone Pereira, isso mesmo, Cairo, obrigado. Vale Suicidas da autora Ivone Pereira. Vamos lá agora. Andresa, Alberto, eu vivo uma ansiedade e medo constante. E isso me prende. Tem a ver com meus sofrimentos presentes ou passados, né? Vamos lá, Andresa. Ela disse que ela fica muito ansiosa e muito medo, né? Constante. Andresa, primeiramente a gente tem que analisar a nossa ansiedade. O que está te prendendo? Porque a ansiedade causa por dois motivos. Ou você está presa no passado ou você está presa no futuro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a não valorização do momento presente fazem com que a gente perca o foco e a gente entre em ansiedade. No momento do passado, você vai ficar se vitimizando pelas dores que aconteceu com você. Eu sofri muito. Eu fui vítima disso. Eu fui vítima daquilo. Porque eu passei isso. Porque eu passei aquilo. E aí fica preso com aquela dor e fica ali, remoendo aquilo. Ou então você está preso no futuro. Porque tem que acontecer isso. Porque vai acontecer isso. Porque todo mundo vai acabar. Porque eu não consigo. Porque eu preciso lutar para isso. E você fica o tempo todo julgando, pré-julgando o futuro. A gente não tem, né, não está em nossas mãos o que vai acontecer amanhã. Está nas suas mãos o que vai acontecer agora. E você não pode fazer mais nada pelo que já passou. Então, esqueça não, largue os pesos das coisas que passaram, perdoe, ressignifique a sua vida, né? E busque extrair daquilo o melhor, porque tem pessoas que se apegam ao seu erro e usam isso como desculpa para não avançar, e tem pessoas que pegam o erro e utilizam disso como mecanismo de transformar em uma pessoa melhor. Então utilize os pesos do passado, né, como algo que vai te construir ser uma pessoa melhor para não errar mais naquilo. E não se apegue tanto ao futuro. O futuro é válido? Mas as pessoas ficam muito apegadas ao futuro. Se apegue ao presente, ao agora. Foque no agora, o que eu tenho que fazer agora. O futuro vai ser consequência do que você fizer agora. A ansiedade e o medo são justamente a insegurança que você tem de agir diante de algumas coisas. Então, cuidado com a insegurança que te prende. O medo, ele é bom que nos mantém no estado de conservação da nossa existência. Porém, ele tem a capacidade de nos prender de uma forma muito grande. Então, cuidado com o medo, que da mesma forma que ele pode te ajudar a se livrar de uma situação, ele também pode te prender e te impedir de viver momentos muito felizes. Então, né, a ansiedade também é provocada por redes sociais, por querer sempre fazer o melhor para o outro, dar o melhor para o outro. E muitas pessoas vivem tanto nas redes sociais que não vivem o momento presente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não estar perdendo o momento presente e ansiando pelo futuro. Porque a ansiedade está sendo um dos grandes males atuais, né, gerando até a depressão. Eu estou vencendo, né, um transtorno de ansiedade, porque eu vivia muito julgando o futuro e preso muito com o passado. Agora estou me libertando de ambos e estou tentando me equilibrar. É um exercício? Que a meditação vai te ajudar? Também. Mas impõe-se. Você tem faculdades enormes dentro de você que você pode também, né, fazer coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma pergunta. Ela não quis identificar, botei N e dente. Ela disse que não quer se identificar. Às vezes, antes de dormir, eu ouço vozes.
Abro os meus olhos e não vejo ninguém. São espíritos, né? É o que ela está perguntando aqui. Olha, né? Se a gente estava falando daquilo ontem, da emancipação da alma, a partir do momento que você entra naquele momento de transe, que está aquela sonolência, que você está entre o sono e o físico, que você fica aquele meio confuso, que é o momento que os seus fica uma tela preta, como a ciência diz, a psicologia diz, fica uma tela preta e fica passando pensamentos. Esse é o momento que a gente está entre o sono, que é o sono REM, né, e a questão da vigília. A partir do momento que você começa a emancipar a sua alma, que você começa o corpo começa a entrar em estado de letargia, né? Aquela morte, falsa morte que você vai tendo, e o seu espírito vai começando a se libertar, você começa a entrar mais em contato com as questões espirituais. Então é muito mais fácil você ouvir vozes, você ver pessoas, você ver alguém, entendeu? Quem tem uma sensibilidade mediúnica tem muita facilidade de perceber. Gente, babei aqui. Uma facilidade mediúnica. Então, o que acontece? Quando você começa a entrar nesse processo de emancipação, você começa a ouvir vozes. Isso acontecia muito com minha mãe. Minha mãe disse que quando ela começava a dormir, ela ouvia gente conversando na cama dela. Ela dizia que era querubins, né? Que eram anjinhos conversando lá. Mas, na verdade, são espíritos, pode ser anjo da guarda, ou pode ser um amigo espiritual que está te esperando você dormir para acompanhar você para algum lugar, ou pode ser aquela galerinha do mal mesmo que está ali esperando você para você levar a sua vida de uma maneira muito errada, e eles estão ali esperando para você curtir a vibe lá do outro lado. Então, o que vai determinar para onde você vai para o mundo espiritual é a forma como você conduz o seu pensamento e a sua moral. Então, é algo muito determinante. E aquilo que está no seu coração. Porque às vezes você fala assim, meu Deus, eu quero estudar, eu vou dormir, eu quero ir para um lugar no mundo espiritual, eu quero aprender livros, quero escrever um livro, quero fazer um trabalho de caridade no mundo espiritual, ajudar a socorrer almas no Vale dos Suicidas. Aí você fica querendo fazer um monte de coisa boa. Isso é o seu físico. Quando você dorme, o que estava dentro do seu íntimo mesmo, você vai lá para aquelas regiões lá, toma cachaça na galera do mundo espiritual, né? Ou para aqueles vales lá das questões sexuais, que tem gente que sonha com muito sexo, né? Aí você vai ser o quê? Vítima de vampirização energética do outro lado, porque aquela galerinha está te esperando. Inclusive tem um vídeo muito interessante dos Amigos da Luz. Se vocês terminarem essa live, podem procurar no YouTube Amigos da Luz Sono. Tem um vídeo muito bacana, é curtinho, né, justamente explicando esse momento de vigília, que o cara tá saindo do corpo e ele bate um papo com o anjo da guarda dele, porque tem 3 galerinhas lá que parece ser do mal, mas é a galerinha que estava esperando ele, né? Então, justamente pela forma como ele conduzia o coração dele, né? Então a gente tem que realmente fazer a prece antes de dormir, que vai ajudar a nos equilibrar e a guardar o nosso corpo. Tá bom, gente? As perguntas aqui terminaram. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no bate-papo, né? Vamos lá, deixa eu ver, eu vi que tinha alguma coisa aqui. Sinara disse que a passagem dela aqui é rápida. Ô, Sinara, eu entendo, viu? Mas eu ia adorar que você ficasse aqui, mas enfim. Vamos lá. A Fátima tinha perguntado como o Espiritismo vê a homossexualidade. Olha, é um assunto, né, que eu estou trabalhando lá no grupo com a série Sexualidade, Vamos Falar de Sexo, que eu falo da homossexualidade, né, na verdade, explicando que não tem nada de errado, nada de pecado, como pregam por aí, e eu tenho como comprovar isso. Uhul! Fátima diz, Beto, como o Espiritismo vê a homossexualidade? Eu vou guardar um pouco essa pergunta, eu não vou me aprofundar, porque eu quero voltar para fazer uma live realmente falando da homossexualidade, desmistificando mesmo essa ideia, né? Então eu vou falar, mas o Espiritismo enxerga, Fátima, algumas pessoas, infelizmente ainda com ideia de preconceito, porque existe, não é a doutrina espírita, mas a pessoa espírita, né, acha que a pessoa que é homossexual hoje foi uma pessoa que viveu muitas existências como homem e como mulher. E aí quando vem nessa, por exemplo, eu fui muitas mulheres na vida anterior, e eu sou homossexual nessa vida hoje, porque eu fui muito mulher na outra vida e não consegui domar o meu espírito, e os traços femininos vêm. Mas isso não é verdade, porque já existe comprovação científica que um processo de hipnose, uma pesquisa em hipnose, trouxe 50 homossexuais, né, que nasceram homossexuais, se identificavam como homossexuais desde criança, fizeram regressão e todos eles, né, tiveram vidas anteriores, tanto homem como mulher, como homem e como mulher mesmo. Não tinham essa questão de foi várias vezes mulher, várias vezes homem. Então não tem nada disso. Já viu que já descartou essa hipótese que não tem nada disso. Então é uma questão ignorante ainda de algumas pessoas. Então o Espiritismo enxerga mais ou menos desse jeito. E tem outras pessoas que enxergam que estamos aqui para amar.
Mas o que pega muito ainda é porque existe essa questão do Adão e Eva, né, que é a questão da normativa homem e mulher. Só que a gente vai entender, eu não vou aprofundar porque eu quero trazer um bate-papo mesmo que eu vou desmistificar tudo isso. Mas essa história de Adão e Eva a gente sabe também que não é verdade, é uma analogia. Tá bom? E o Espiritismo fala da raça adâmica, ou seja, Adão e Eva não foram os únicos criados por Deus, eram apenas duas pessoinhas que ganharam destaque lá na Bíblia, mas né, eles se referiam ao povo adâmico, a raça adâmica. E Adão e segundo alguns estudos espíritas que eu estava pesquisando também, Adão realmente existiu. Só que esse homem chamado Adão, da raça adâmica. E foi por um processo lá de questões né, climáticas, tipo um terremoto, digamos assim, essas questões naturais, fez com que ele mudasse desse lugar. Talvez aí essa ideia de que eles foram expulsos do paraíso, né? Mas eu vou falar sobre esse assunto depois, desmistificando essa ideia de que a homoafetividade é pecado, porque não é. Pecado é a ignorância de quem fala isso. Tá bom? Tami. Beto, o processo de reencarnação, ele ocorre para aprendizado do espírito e quando ele aprende, ele descansa? Como funciona? São 3 perguntinhas em uma, vamos lá. Beto, o processo de reencarnação, ele ocorre para aprendizado do espírito? Sim. E quando ele aprende, ele descansa? Não. Como funciona? A reencarnação é justamente para poder matar aquilo que as igrejas pregam, que a gente só tem uma vida. Gente, se a gente analisa comigo, se a gente tivesse uma vida só e a gente tivesse que fazer tudo aquilo que Jesus ensina na Bíblia, que é o que as pessoas pregam nas igrejas, que a gente tem que fazer todos os passos de Jesus, que é o que vai fazer com que a gente vá para o céu, né? Imagine, você não consegue, gente, se a gente passa uma vida lutando para a gente pelo menos aprender a dizer verdade, a não julgar o outro, ou pelo menos conter um impulso. Imagine seguir os passos de Jesus. Todo mundo ia para o inferno, inclusive quem está lá dentro da igreja, porque não tem condição. Não temos essa condição de aprender tudo uma existência só, porque não tem cabimento, não tem esse. Nem Chico Xavier, coitado, né? Ele tinha tanta coisa também que ele passou. Então, a gente está aqui para aprender. A reencarnação é uma lei natural já comprovada pela ciência. Existem estudos científicos de psicanálise também e de outros pesquisadores né, que fizeram essa pesquisa de reencarnação. Tem um livro chamado Reencarnação, com 20 casos verídicos de crianças que descreviam né, todos os detalhes de onde ela morreu, o nome que ela tinha, a casa como era, a cor, o cachorro, como ela foi assassinada. Imagina uma criança de 6 anos, 5 anos contar tudo isso em um outro país. Né? E aí esse pesquisador cientista, ele foi nessa cidade, nesse lugar, e descobriu realmente que essa pessoa existiu, que morreu de tal forma, a criança tinha até a cicatriz né, do que ela falava, essa cicatriz foi porque eu morri disso e disso e daquilo. E muitos desses casos são até na Índia, que é um país onde as pessoas realmente têm essa questão da emancipação, essa capacidade da mediunidade muito aflorada, principalmente a Índia. Então, tem esse livro chamado Reencarnação. Eu acho que ele tem traduzido para o português e vale muito a pena ler quem tem dúvidas sobre reencarnação. Mas a reencarnação é justamente para a gente aprender. A gente reencarna, para cada existência a gente aprender alguma coisa. Eu aprendo nessa, na próxima existência eu já venho melhorzinho um pouco, até chegar no nível Jesus. Quando ele diz, vós sois Cristos, né, vós sois deuses, é porque nós passamos por esse processo de purificação até chegar né, em um espírito mais elevado. Porque seria muita injustiça de Deus criar espíritos evoluídos e criar gente totalmente ignorante. Né? Que Deus é esse? Se ele, já que ele é Deus e que ele é amor, por que ele não cria todo mundo logo perfeito? Né? Por que criou uns, valorizou uns e outros não? Né? Essa é uma visão ainda muito egoísta que algumas doutrinas trouxeram e a gente acreditou. Então que a gente tem essa ideia de que Deus é um castigador, que é Deus vingativo, que é o Deus mau. Gente, Deus não é mau. O homem utilizou das suas mazelas para implementar um Deus daquela época, para poder fazer com que as pessoas, através do medo, modificassem o seu comportamento. Então, naquela época, onde o mal era muito maior, onde os impulsos eram muito maiores, eram necessárias leis muito fortes para que aquela pessoa, aquele povo daquela época fosse doutrinado, porque só pelo medo que eles conseguiriam parar. Se a gente hoje em dia, com toda a ciência, com toda a tecnologia, tem coisas que a gente não acredita e a gente ainda age com ignorância, imagine naquela época dizer que o avião ia ter avião,
Eles não iam acreditar, ia dizer que a gente estava doido, que era tudo mentira, né? Então é uma questão de conhecimento e capacidade de conhecimento do povo da época. Por isso que Jesus não tocou em certos assuntos. Então, quando eu vejo muita gente falar da Bíblia, porque não tem na Bíblia, porque está na Bíblia. Gente, a Bíblia também não fala que tem ornitorrinco, não fala que tem coelho, não fala que tem avião, não fala que tem navio, mas tudo isso existe, não existe? É pecado tudo isso? É errado tudo isso? Não é. Então a gente tem que tomar noção de que eles usavam o conhecimento daquela época. O livro sagrado, a Bíblia é um dos livros mais sagrados, que traz muito conhecimento, mas tem que ser lido com cuidado e sempre analisando o contexto da época. Porque pensar ainda com aquela cabeça, hoje em dia, com a cabeça dos povos daquela época, é viver a mentalidade medieval daquela época. Naquela mentalidade ainda muito ignorante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e extrair o melhor, né, do que a Bíblia pode trazer e descartar aquilo, porque como tem um podcast de Diego Shaw, vou fazer propaganda, o Pod Shaw, né, muito bom quando ele vem falando das religiões, justamente que muitas religiões mataram em nome de Cristo. Gente, matar em nome de Cristo, que dizia que devíamos amar uns aos outros, é muita contradição, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Vamos ver mais perguntas. Joedson entrou aqui, a galerinha não sei se tá. Entrou muita gente, mas eu não sei se ficam, né? Fábio, Beto, o que a doutrina espírita pensa a respeito dos ateus? A doutrina pensa a respeito dos ateus que são pessoas, né, que... gente, eu tenho utilizado até uma frase. Diante desse Deus que as pessoas acreditam, vingativo, que pune, eu sou ateu. Eu não acredito nesse Deus. Né? Eu sou ateu desse Deus que as pessoas pregam, que vingam, que acusam, que condenam, que manda para o inferno, que criou mundos perfeitos e outros não. Que Deus é esse? Então eu não acredito nesse Deus. O Deus que eu acredito é um Deus de amor e misericórdia. É um Deus que está em todos, que está na presença de todos, que ele tem as leis naturais. Esse Deus que eu acredito é um Deus que é ciência, que é amor, que é filosofia. Esse é o Deus que eu acredito. Os ateus, grande parte das pessoas ateias, são pessoas que não acreditam, né, nesse Deus que as religiões trazem, porque realmente é absurdo acreditar em algumas histórias que tem na Bíblia, porque não faz sentido, né? Então essas pessoas desacreditam, porque elas acham que as pessoas têm essa fantasia de que Deus vai te dar tudo, que, ai meu Deus, eu estou sofrendo, aí ele pega, te dá milagre para um. Gente, né? Tem gente que fala, poxa, se Deus ele é tão misericordioso, por que me fez pobre, fez o outro tão rico, com tanto dinheiro, e eu precisando de um alimento para comer, né? E aí a gente vai analisar essas coisas, porque Deus é justo com uns e justo com outros, porque Deus é justo com pessoas que não têm deficiência, e porque cria pessoas com deficiência, porque Deus, né, ele cria uns de um jeito e outros de outro. Por quê? Né? Então se a gente for levar para esse Deus que as pessoas usam aí de castigo, não faria sentido. Então realmente você desacredita desse Deus. Mas a partir do momento que você coloca Deus, religião e ciência, que você entende causa primária de todas, inteligência suprema de todos... inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E a gente começa a entender Deus de uma forma científica, filosófica e muito mais amor, você começa a entender que não existe injustiça, existem leis naturais e que a gente está sofrendo aquilo que a gente causou no passado. Então a gente está colhendo as consequências, não foi Deus, foi você. Então a gente começa a parar de terceirizar a culpa para o diabo, para o outro e começar a perceber que o erro está em mim, não está no outro. Deus nos criou para sermos felizes. Quem cria a infelicidade somos nós. Entende? Então os ateus são pessoas que desacreditam desse Deus que as pessoas pregam por aí, né? Mas no fundo são pessoas revoltadas, né? Grande parte são pessoas revoltadas por essa visão, e eu super concordo. Eu tenho amigos que se tornaram ateus justamente por causa dessa questão, e eu falei, vocês precisam estudar a doutrina espírita, porque talvez vá fazer vocês entenderem Deus de uma outra forma, mas a gente tem que sempre respeitar as escolhas de todo mundo. E outra coisa, existe ateu que é muito mais cristão do que aqueles que estão dentro da igreja, ou eu mesmo que estou no centro espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é o fato de você estar numa religião que você é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, você está lá porque você precisa o tempo todo estar lá sendo chamado a atenção. E tem gente que não precisa estar num templo religioso e faz muito bem ao próximo, independente dela estar seguindo uma religião ou não. Tá bom? Vamos lá. Um minuto consciente que a nossa Isa ela tem que sair porque ela está estudando. Tá bom, Isa? Um beijo. Amanhã esse vídeo está no YouTube e você dá uma olhadinha. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Lê, bem-vinda! Não sei se você está aqui com a gente. Vamos lá. Ela disse que vai assistir o vídeo de Amigos da Luz.
Marta diz: quando escutamos chamar o nome da gente, a gente responde, reza ou corre? A gente corre, tô brincando. A gente conversa. Gente, eu tenho uma sensibilidade, né, muito fácil de perceber espíritos. Então, não é que eu vejo como estou vendo vocês ou vejo alguém. É uma visão que eu não tenho como explicar para vocês, mas você percebe ele. Quem vê espírito nunca vê o corpo todo, sempre vê um pedaço da cabeça ou vê do corpo para baixo, porque a materialização, assim, pra gente, né, não aparece total. É muito difícil você ver ele totalmente, só quem é totalmente evidente mesmo. Então eu tenho uma facilidade muito grande, né, de perceber isso. E às vezes as imagens não são muito boas, né? Às vezes são pessoas que estão numa situação que parece filme de terror mesmo. Cara muito deformada, olhos de uma tonalidade muito estranha, a expressão, às vezes ficam soprando coisas que parece que chega a gela o coração. Mas aí eu viro e converso como estou conversando com vocês. Eu falo, olha, meu amigo, não adianta. Às vezes eu estou fazendo evangelho e aí eu sinto aquele bafo, aquela coisa assim. Aí eu paro assim, eu falo, olha, peraí, eu estou fazendo o meu evangelho. Né? Se você quer ouvir a palavra, fique aqui, seja muito bem-vindo. Se você está nessa condição, não vai adiantar, você não vai ganhar nada fazendo mal para mim ou me assustando. Pelo contrário, você vai se prejudicar mais ainda. Então, se você está aqui, é porque alguma coisa em mim te atraiu. Se foi alguma coisa do passado que eu te fiz, me desculpa, eu não tenho mais essa lembrança. Mas olha, eu quero muito a sua felicidade. E eu me imagino abraçando esse irmão. Porque é um irmão. Eu sei que ele é um ser lindo. Né? Ele só está naquela situação porque ele se encontra ali, talvez por um mal que eu fiz e ele guarda muito ódio de mim, ou por ele ainda não ter forças ou ter alguém que ore por ele. Então o obsessor não é um diabo que você vai ter que botar para fora, sai demônio. É uma pessoa que precisa de ajuda. É a mesma coisa de você ver uma pessoa caída no chão, totalmente alcoolizada ou coisa do tipo, e você tentar ajudar ou tentar trazer uma palavra de luz. Você não vai terminar de matar a pessoa. Né? Isso é ignorância. Né? Do mesmo fato que talvez eu, numa outra existência, eu estava numa situação muito difícil. Então a gente está aqui para acolher. Então eu imagino acolhendo e enviando para um templo religioso, ou enviando para um hospital no mundo espiritual. E aí, nesse momento, a sensação passa. Né? E isso sempre funciona. Então, o melhor a se fazer é você conversar, porque é uma pessoa. Então, não adianta sair daqui demônio, coisa do tipo, que você não vai. Tanto que tem uns espíritos que diziam, nos estudos de Kardec, que eles riam do exorcismo, quando os padres faziam. Porque eles achavam aquilo um circo. Porque eles não vão espantar, eles não são um diabo, não são nada disso. Né? Então, eles aproveitavam a situação para fazer mais caçoação. Ou seja, são pessoas que precisam apenas de um despertar de consciência. Tá bom? Vamos lá. Amanda disse, que legal saber disso, gostei de saber. Eu não sei do que é, mas eu fico feliz. Vamos lá. Beto diz, por isso diz que há várias moradas na casa do meu pai. Verdade, Beto. Marta diz, acho que a Bíblia é muito desumana com todas as pessoas, as mulheres. É porque é o machismo, como eu falei. O pensamento da época era a desvalorização da mulher. Então existe um machismo muito grande. Da mesma parte que condena os homossexuais, né? Se você for pegar para condenar o pé da letra, as mulheres não deveriam nem estar na igreja pregando. Porque lá também está dizendo que a mulher é indigna de pregar a palavra de Deus. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com o pensamento arcaico que tinham. Né? Como os coxos e mancos que não podiam entrar no templo, a mulher menstruada que não podia entrar. Por que a mulher menstruada? Porque a menstruação naquela época era utilizado, o sangue, na verdade, era utilizado para os sacrifícios para deuses pagãos. Então naquela época, como eles estavam começando aquele pensamento para uma questão de um único Deus, o sangue, né, era visto como um sacrifício, né? Então eles viam o sangue de uma maneira errada. Por isso começou a condenar a menstruação da mulher, né? E aí a mulher menstruada ela não podia ir porque era como se estivesse fazendo, né, aqueles rituais pagãos daquela época. Então é uma questão de realmente ignorância, né, que não tinha o conhecimento científico que a gente tem hoje e entende que é algo natural do corpo da mulher. Da mesma forma como eles achavam que o homem tinha uma quantidade limitada de sêmen e por isso eles não queriam que o homem fizesse sexo somente para procriação, porque eles não podiam desperdiçar e a humanidade podia acabar. Então a gente vê que é uma ignorância, né? Então, vamos lá. Isa diz, o que o espírita fala sobre tatuagem e piercing? Nada.
O Espiritismo não fala nada. O Espiritismo não condena nada, não fala nada. Na verdade, gente, a gente sabe que o nosso corpo é uma matriz. Tudo que acontece aqui vai para o nosso campo espiritual. Se você botar um piercing ou fazer uma tatuagem, isso vai estar impresso no seu perispírito. Isso é ruim? Não. Só que a única coisa sobre a tatuagem, gente, é cuidado com a tatuagem que escolhe. Não é porque é errado, mas, por exemplo, se eu fizer uma borboleta, as pessoas que olharem aquela tatuagem vão dizer que lindo, uma borboleta. Você faz uma imagem de uma caveira, você faz uma imagem de um demônio, de um lobo ou de uma coisa, de uma figura negativa. As pessoas vão olhar para aquela tatuagem e vão ter um sentimento. E a gente sabe que sentimento é vibração. Como o André Luiz diz, a ideia é um pensamento revestido de sentimento. Então ele cria vida, né? E o que acontece? Aquele pensamento vai para aquela pessoa e aquela imagem mental vai plasmar na pessoa. E a imagem negativa que a pessoa viu vai ficar no campo áurico daquela pessoa e algumas vezes, se a pessoa não estiver preparada, ela vai começar a ter enjoos, sensações negativas. Mas a tatuagem é errado? Não, como nada é errado. O que é errado é a forma excessiva que a gente faz algumas coisas. Mas é por causa da consequência. Mas que proíbe? Não. Não existe pecado. Existe consequências de causa e efeito. Tá bom? Então a única coisa de tatuagem é sobre isso. Tá bom? Mas é errado? Não. Todo mundo pode tatuar o corpo da maneira que quiser. O corpo é seu e o livre-arbítrio é seu. Então você faz o que te sentir bem. Se aquilo te faz bem, ninguém vai te condenar por isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Então é isso, gente. Já passamos 1 minuto. Já demos o nosso tempo. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Mas antes disso, eu tenho uma coisinha para estar fazendo aqui com vocês. Eu trouxe um presente, né? Esse presente, ele tem um significado muito grande. Esse presente, ele tem uma importância muito forte nas nossas vidas. Esse presente foi Deus que mandou. Deus, ele falou assim, olha, eu estou mandando você para a Terra, mas junto eu estou te dando esse presente aqui. E aí ele mandou essa caixinha toda bonitinha, branca, paz, vermelho, amor. E aí ele pediu que eu abrisse esse presente para estar falando para vocês do quão valioso é esse presente na nossa vida. E aí eu vou abrir aqui agora para vocês esse presente e vou mostrar, tá bom? Espero que vocês valorizem muito esse presente, tá certo? Esse presente é um presente que Deus mandou para cuidar de todos nós. É um presente que é a maior demonstração de amor que Deus poderia nos dar, além da vida, é claro. Esse presente é o anjo que a gente tem mais perto. Às vezes, não é nem aquela mãe, né, que está com a gente ou que nos gestou, mas às vezes é aquela pessoa que a gente tem carinho. Mãe é a pessoa que cuida, mãe não é só quem gesta, né? A gestação é apenas um processo biológico. É o amor e o laço afetivo que vai fazer desse presente valioso. Independente se a gente não tem uma relação boa com a nossa mãe ou não teve, mas ela continua sendo um presente, né? Porque graças a ela nós estamos aqui também, tá bom? E essa homenagem é para você que é mãe, né? Para minha mãe que está assistindo, para mãe Letícia, para minha mãe Nilza, para minha mãe Alemildes, né? Que são as pessoas mais importantes na minha vida. E eu sou muito grato por você ser meu anjo, por você fazer parte da minha vida. Mãe, eu te amo, sou muito grato por tudo que você fez na minha vida. Eu reconheço, né? Eu vou me emocionar. Sou muito grato por todas as lutas que a senhora tem. Só eu sei o quanto que a senhora se dá pra gente. Se eu sou esse homem que estou aqui hoje, é graças à senhora. E eu sou muito feliz por te ter em minha vida. Assim como todas as mães que Deus já me presenteou, né? Mães de coração, mães do NEB, né? E a gente está aqui para valorizar esse anjo. É o maior presente que Deus nos deu, tá bom? E para estar finalizando a nossa live, eu vou estar fazendo a leitura de uma poesia. É sobre as mães, tá bom? Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus,
que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe é ternura e emoção, seja no céu ou na terra, é a mais suave expressão do amor que nunca encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino do nosso Senhor. Mãe é magia, rainha, doce expressão de alegria. Obrigado, Deus, nosso Criador, pela mais bela expressão de poesia. Feliz Dia das Mães para todas as mães que vão estar assistindo essa live, para minha mãe, Dona Letícia, para minha mãe Nilza, minha avó, né, as minhas avós Nilza e Alemildes. Feliz Dia das Mães para as mães que estão aqui no Instagram, né, vendo essa live, que vocês são pessoas fortes, maravilhosas. Eu ia cantar, gente, mas eu não tô com voz para isso mais, não tô com emoção psicológica para isso, e minha voz já tá até rouca para isso. Eu ia cantar Como é Grande Meu Amor por Você, tá bom? Mas, mãe, como é grande meu amor por você, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Saiba o quanto que a senhora é muito importante para mim. Todas as mães aqui são muito importantes. Um beijo no coração de todas vocês, né? E que possamos fazer a nossa prece final para a gente estar encerrando a nossa live de hoje, tá bom? Obrigado, Deus, por presentear Maria, que veio ser a mãe de Jesus, nossa rainha, que nos ensinou que a mãe está do lado do seu filho até o último momento. Ela que carregou o seu filho nos braços, que sofreu durante o mártir. Ela que nos ensinou que pode ser mãe de todos os homens, e ela hoje se encontra nos reinos dos suicidas, dos homens recaídos, ajudando a acolher essas almas como uma mãe que acolhe um filho. Gratidão, Maria, Mãe de Jesus, por todo o carinho que nos tem dado. Envolva-nos no teu manto de amor, que possamos, Maria, ó Mãe, conceber cada vez mais o quão belo é a feminilidade, o quanto que o dom feminino de bondade, de amor, de carinho, da gestação. Sabemos que existem muitas mães que não são mães, mas existem mulheres que são mães. E tem pais que são mães. Sabemos que é apenas uma nomenclatura, mas é o sentimento amor que faz deste ser tão especial. Gratidão, Deus, pela mãe que tenho, pelas mães que conheci, pelas mães que ainda vão ser mães. Obrigado, Deus, por estar sempre do nosso lado e por fazer dessa mulher um anjo, pois se quisermos saber qual é a expressão de um anjo, é saber o poder e a força que existe em uma mulher, em uma mãe. Gratidão, Deus, por todas as mães do mundo. Abençoe todas as mães que estão no mundo espiritual agora, mas que de lá velam pelos seus filhos. Sabemos que uma mãe ela jamais deixa de se preocupar. Que ela esteja, Senhor, sob a sua guarda e a sua proteção. Obrigado, Deus, por tudo. Que a tua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigado, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, é Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. E é isso, gente. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu não vou cantar, eu ia cantar, mas eu não vou mais porque eu tô com vergonha, minha voz não vai sair coisa que preste, então talvez eu cante amanhã. Um beijo no coração de todos vocês, né? Gratidão por estarem aqui comigo. Amanhã essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não conhece o nosso canal, vai no link do perfil, lá no nosso perfil mesmo, tem um textinho debaixo da foto do Neb, tem um link do YouTube. Só clicar que você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. Não só essa live, como outras lives vão estar disponíveis lá no canal. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário. Gente, não faz não, eu vou chorar também. Fala, Carla, faz sua pergunta, a gente ainda tem 5 minutinhos. Vamos lá, só para poder não perder, você tá sempre com a gente. Tami, eu tenho um carinho muito grande por você, você mora aqui, ó, no meu coração. Bo, também, ó, junto. Carla, pode fazer sua pergunta, tá bom?
Alguém tá me ligando aqui, deixa eu ver quem é que tá me ligando. Bianca e Fátima, eu não sei se elas ligaram sem querer. Cancelou aqui, talvez porque ligaram sem querer. Você vai fazer a pergunta, Cá, se você não for, eu já posso estar encerrando a live, tá bom? Então é isso, gente, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa cada vez mais valorizar. Por mais que às vezes a gente não consegue, né? Às vezes tem uma relação boa com a mãe, mas a mãe sempre vai ser uma mãe. Então agradeça, porque se você está aqui, foi graças a esse ser que te trouxe no mundo, teve a responsabilidade de te trazer. Né? E mãe não é só mãe de sangue. Existem aquelas mães que não têm tem um carinho de sangue, né? Aquele carinho de amor, de aconchego, de cuidado. Mãe é quem cuida, tá bom, gente? Beijo no seu coração. Cá disse que vai formular, deixa pra próxima. Sábado que vem, então, a gente se encontra. Gente, a enquete tá lá no perfil. Qual tema você quer pra semana que vem, pra sábado que vem? Sexo ou opa, morri, e agora? Morte ou homoafetividade? Qual desses temas vocês querem para sábado que vem? Votem lá no nosso perfil, que o que vocês mais votarem, né, tá lá no Stories, né? Volta lá, que aí esse vai ser o tema de sábado da semana que vem. Beijo, feliz Dia das Mães para todas as mães. Gente, vamos lá, tira print. Tirou? É isso aí, gente. Esse é o nosso presente. Guardem com muito carinho. Deus te presenteou com todo o amor do mundo. Beijo no seu coração. Até sábado que vem. Ou até quinta-feira que vem, vou estar com Sinara, falando sobre fraternidade. Tá bom, gente? Beijos e até logo.